É tudo seu. Boa noite, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar com vocês novamente nesta noite, dando prosseguimento ao estudo que nós começamos a semana passada. Nós nos propusemos a falar sobre mapeamento espiritual. E na semana passada eu falei sobre batalha espiritual, sobre os 3 níveis de batalha: batalha nível solo, batalha nível ocultismo e batalha espiritual nível estratégico. Por quê? Porque o mapeamento espiritual ele está dentro do assunto batalha espiritual. Ele não é algo isolado. Então, foi por isso que nós usamos aquela aula para fazer a introdução. Tudo bem? Todos estão me ouvindo? Muito bem. Eu vou apresentar algumas definições de mapeamento espiritual. Vou falar devagar. Eu sei que a aula é gravada, depois pode consultar, né? É isso mesmo, né? Então, vou trabalhando com o material que eu tenho, bem devagar e tentando explicar essas definições. O que é mapeamento espiritual? Ezequiel, capítulo 4, versículo 1, Ezequiel 4, 1, diz assim: Agora, filho do homem, apanhe o tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Ezequiel 4, 1. Aí, a Bíblia de Estudo Plenitude, na página 787, ela define assim: num tijolo molhado, o material mais comum para escrita na linguagem cuneiforme na Mesopotâmia, Ezequiel tinha de desenhar a cidade de Jerusalém. Mapeamento espiritual de cidade. Todos ouvindo bem? É melhor usar esse fone ou não? O que será? Que parece que está usando o microfone do computador. O som tá ótimo aqui, o som tá perfeito. Eu não sei como tá a audição do senhor, mas o som do senhor tá perfeito. Ok, então vou continuar assim. O som está ótimo, ok. Eu peguei algumas afirmações importantes de líderes que trabalham com mapeamento espiritual. Eu extraí do livro Derrubando as Fortalezas, editado por Peter Wagner, nas páginas 7 e 9. Então, tem um livro que eu já falei a vocês, um livro chamado Derrubando as Fortalezas. Derrubando as Fortalezas, de Peter Wagner, páginas 7 a 9. Antes de começar, deixa eu mostrar para vocês um livro que eu recomendei a semana passada. Guerra contra os Santos, só que esse aqui já é com a versão integral. Uau. É fantástico. Observe só, ele foi escrito por Jesse Ben Lewis. Essa pessoa viveu dos anos 1861 a 1927. Como é que pode uma pessoa em 1927 já ter o entendimento de batalha espiritual? Ganhei de presente. Eu indiquei a semana passada, eu ia comprar uma pastora amiga minha, a pastora Diná. Ela fez aniversário, ao invés de ganhar presente, ela me deu de presente. Ela falou, eu não ia perder essa oportunidade de dar esse presente para o senhor. Então, esse é um dos livros que eu indiquei. Então, queridos, algumas definições, porque eu acho importante a gente entender as definições. Jorge Otis Júnior. Jorge Otis Júnior é alguém que eu citei a semana passada, trabalha com batalha espiritual, trabalha com portais, tem livros sobre portais, sobre fortalezas. Um homem que trabalhou muito em Transform World, visitando cidades em transformação, muita experiência, equilibrado, um homem extremamente equilibrado. E ele tem uma das melhores definições sobre mapeamento espiritual. Ele diz o seguinte:
Se tivermos de entender porque as coisas são como são hoje, teremos primeiro que examinar o que sucedeu ontem. Devemos solucionar o quebra-cabeça da origem das fortalezas territoriais. Se tivermos de entender porque as coisas são como são hoje, teremos primeiro que examinar o que sucedeu ontem. Devemos solucionar o quebra-cabeça da origem das fortalezas territoriais. Qualquer área da vida. Hoje nós estamos passando pela grande crise aí do Covid-19, só que está todo mundo voltando já alguns anos atrás, quando começou todo o processo que originou o coronavírus, SARS e outras, e a mutação a chegar hoje no Covid-19. Então, assim é o reino espiritual. Peter Wagner, doutor, faleceu há 2 anos. Olha que como Peter Wagner define mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual ajuda-nos a saber quando começamos a glorificar a criatura em lugar do Criador. Revela as potestades invisíveis, tanto boas quanto más, para além das realidades visíveis da vida diária. Então, o mapeamento ajuda-nos a saber quando começamos a glorificar a criatura em lugar do Criador. Revela potestades invisíveis, tanto boas quanto más, para além das realidades visíveis da vida diária. Cindy Jacobs, bem conhecida, atuante no nosso meio, ela coloca assim: uma fortaleza é um lugar fortificado que Satanás edifica a fim de exaltar-se contra o conhecimento e os planos de Deus. Satanás disfarça habilidosamente as fortalezas sob o disfarce de alguma cultura. Amo a definição de Cindy Jacobs, porque o Dr. Rony Chaves, o apóstolo Rony Chaves, ele tem um livro tremendo de guerra espiritual, tremendo, um livro também, um manual maravilhoso. E ele diz o seguinte: toda cultura nasce num culto. Então, você vai estudar as culturas que existem, você vai descobrir que aquelas culturas, elas nasceram num culto. Não esqueça a origem de tudo, não esqueçam de Babel. Então, ela coloca isso. Satanás disfarça habilidosamente as fortalezas sob o disfarce de alguma cultura. Shel Schober, esse é o meu pai, foi aquele que eu dei o testemunho, que transferiu para mim, não intencionalmente, mas eu estava na reunião e eu recebi. Shel Schober já está com Cristo. Ele define assim: podemos orar no Espírito e obter informações da parte do Espírito Santo, vírgula, mas também devemos orar com o entendimento. O conceito básico do mapeamento espiritual é que precisamos estar o mais informado possível quando estivermos orando. Eu não tenho o nome do livro agora, Ediel, mas depois eu providencio para saber se é manual apostólico, se é um manual profético, se é um manual de adorador. É um livro grosso do Rony Chaves, depois eu vou passar para você. Então, olha como o Shel Schober coloca. Nós devemos orar, nós recebemos informações, nós recebemos revelação, mas também devemos orar com entendimento. Paulo disse: como é que eu faço? Como é que eu devo orar? Orar no Espírito e orar também com entendimento. Orar no Espírito, orar no entendimento. Cantar no Espírito, cantar no entendimento. Ou seja, orar no Espírito é orar em línguas, pedindo revelação, mas também orar no entendimento. E aí o Shel Schober coloca: o conceito básico do mapeamento espiritual é que precisamos estar o mais informado possível quando estivermos orando. Outro homem que para mim também é um príncipe, também é um amigo querido da Guatemala,
Harold Caballeros. Ele coloca assim: o mapeamento espiritual é um meio que nos permite identificar o inimigo. É a nossa espionagem espiritual. Então, Harold Caballeros tem experiência também. Ele tem um livro chamado Vencedores, e ele conta que ele não acreditava muito nisso, até que um dia ele foi no terreno da igreja, tinha lá um negócio, um volume de terra diferente, e ele foi mexer naquilo, e ele teve problemas, quase que ele foi preso, porque ele descobriu que aquilo era uma serpente, culto do passado. Por causa disso, ele começou a fazer mapeamento, estudar e a entender a realidade da batalha espiritual. Outro homem de Deus, um príncipe também, Victor Lourenço, também conheci na Argentina e pregamos juntos na cidade de Bauru. Ele coloca assim: mapeamento espiritual. É bíblico estarmos alertas para com as astúcias do diabo, e o mapeamento espiritual nos ajuda a fazer isso. Peter Wagner coloca o seguinte: ao mapearmos uma comunidade, o primeiro passo consiste em colhermos informações, e o segundo passo consiste em agir com base nas informações colhidas. A oração de ação será mais eficaz se estiver alicerçada sobre informações sólidas. Isso vai nos dar bastante paz para este assunto mapeamento espiritual. Hoje é tranquilo, mas quando nós começamos com isso, muitas pessoas não aceitavam essa ideia de mapeamento espiritual, mas é algo tão simples. Quando você tem uma informação, como eu disse, pega uma informação de um lugar, de um determinado lugar, de uma cidade, e você vê como se desenvolveu aquela cidade, como as coisas aconteceram, como as coisas chegaram aonde chegou. Então, nós vamos perceber, nós vamos ter condições e entender realmente como funciona o mapeamento espiritual. E nós vamos orar com objetividade. Nós não vamos orar só no espiritual, sem saber. Paulo fala, nós não podemos ficar dando soco, né? Para que nós não soquemos o ar, para que nós não fiquemos dando socos no ar. Então, o mapeamento espiritual com informação nos ajudará a nós fazermos a coisa sólida. O mapeamento espiritual é uma tentativa para ver o mundo ao nosso redor conforme ele é e não como parece ser. Eu amo essa palavra também. O mapeamento espiritual é uma tentativa para ver o mundo ao nosso redor conforme ele é e não como parece ser. Também é do George Otis. E eu gosto dessa palavra porque quando eu fiz o curso de mestrado em antropologia cultural, eu comecei a aprender sobre cosmovisão. E cosmovisão nada mais é do que você ter uma visão do cosmo, do mundo. E eu aprendi que você vê o mundo conforme o óculos que você usa. Se eu estiver usando esse meu óculos aqui, por exemplo, eu vejo de uma maneira. Se eu colocar um óculos de sol, eu vejo de outra maneira. Se eu colocar um óculos colorido, só para dar uma ilustração. Então, às vezes, nós olhamos para uma cena e você vê uma realidade. Mas quando você conhece a realidade espiritual, você vê de outra maneira. Está funcionando bem? Estou vendo aí, conectando-se ao áudio. Então, você vê de outra maneira. Por exemplo, nós estamos agora discutindo esse assunto, que agora é o assunto do dia. Qualquer canal da televisão de notícia só se fala nisso. Um fala que é exagero, outro fala que não é exagero, um fala que está morrendo, outro fala que o hospital está vazio, outro fala que a China sabia, outro que a China não sabia. Então, quando você tenta olhar, você vai ver que aquilo que você está vendo não é suficiente. Você vai ter que entender o espiritual daquela coisa, o que está gerando isso, por que está tendo esse desdobramento, por que está causando pavor, por que está paralisando, por que está despertando ira, independente de política, mas está mexendo com o emocional, está mexendo com a estrutura, está mexendo com a sociedade. Então, você começa a ver
além do que você olha. Então, você olha para o hospital, lá, alguns hospitais vazios. Aí você escuta a notícia que não há leito. Aí você vem a uma filmagem, alguém mostra um monte de corpos jogados em cima do outro, como em Manaus. Deus, qual é a verdade atrás disso? É mais ou menos uma ilustração. Sidney Jacobs, ela faz outra ilustração, que ela diz assim, mapeamento, outra ilustração não, outra definição. Mapeamento espiritual é a pesquisa de uma cidade, agora eu gosto porque está entrando bem objetivo. Mapeamento espiritual é a pesquisa de uma cidade para descobrir qualquer coisa que Satanás tenha feito, a qual irá prevenir, espalhar o evangelho e a evangelização de uma cidade para Cristo. Mapeamento espiritual é um meio onde nós podemos ver o que está debaixo da superfície do mundo material. Outra, Harold Caballeros, o mapeamento espiritual fornece-nos uma imagem ou uma fotografia espiritual da situação nos lugares celestiais acima de nós. O que é uma chapa de raio-x? O que a chapa de um raio-x é para um cirurgião, o mapeamento espiritual é para os intercessores. Então, o cirurgião, ele pega lá um raio-x, né, para ele ver lá dentro da pessoa, ele precisa daquilo. Tomografia, alguma coisa que ele não vê, está escondido dentro da pessoa, mas ele precisa daquilo. Da mesma maneira, nós intercessores, guerreiros, pastores, líderes, o mapeamento espiritual nos mostra isso. Outra do Shel Schober. Mapeamento espiritual é como as forças de inteligência de um exército. Através delas, vamos por detrás da linha do inimigo para entender os planos e fortificações do inimigo. Nós fazemos espionagem espiritual. O mapeamento espiritual é uma ação do corpo de inteligência do exército do Senhor. Dele fazem parte os investigadores, os espias, os que procuram no campo do inimigo, os pontos fracos do adversário, a localização de suas fortalezas numa comunidade, numa cidade, numa região, numa nação, num continente. É levantar dados, colher informações de uma determinada região, fazer mapa de forma reduzida para estudar as operações demoníacas no local, discernir a realidade de determinada região ou cidade para conquistá-la para Cristo, trazer as informações úteis para os líderes envolvidos na conquista de cidades. Mapear não significa conquistar. Repito, mapear não significa conquistar, mas é uma ferramenta poderosa na mão dos conquistadores. Mapear é uma tarefa da inteligência de guerra. O objetivo é sabermos corretamente onde o inimigo está alojado e quais são suas bases legais para podermos atacá-los com as nossas armas espirituais, orações e atos proféticos, para enfraquecê-lo e destruí-lo em nome de Jesus. Então, aqui algumas definições bem importantes sobre mapeamento espiritual. Então, agora você pensa na tua cidade aí um pouquinho. Enquanto eu tomo um pouquinho de água, pensa aí na tua cidade, faz um overview na tua cabeça. Aí, imagina ali, por exemplo, onde fica a prefeitura? Então, a prefeitura é chave. Pensa, por exemplo, aonde fica a Santa Casa, hospital, chave. Pensa onde fica a cadeia, a penitenciária, chave. Pensa no cemitério, chave. Não é porque o cemitério aparece assombração, não é nada disso. Tudo funciona com legalidade. Você vai perceber, e eu nem falei ainda sobre as igrejas, igreja
romana, nada disso. Primeiro eu quero que você entenda que o diabo, ele é estrategista. A Bíblia fala que ele é estrategista. Ele tenta chegar antes e ele chega antes. Eu trabalho com cidades há 30 anos e sempre que chegava na cidade, eu já entrando na cidade, eu já começava a fazer o mapeamento. Eu já começava a olhar. De cara, eu já via a matriz da cidade. E eu pensava comigo, puxa vida, toda matriz é no lugar nobre, é no centro da cidade. Nem precisava fazer mapeamento assim para isso, porque eu já sabia da história por causa da história do Brasil, por causa da colonização do Brasil. Como o Brasil foi colonizado? Qual foi? Então, já chego na cidade e vejo isso. Por que a prefeitura? Por que o palácio do governo? Por que a capital do país? Por causa do governo. É o lugar onde o inimigo procura exercer domínio, porque ao exercer domínio, ele influencia toda uma região. No hospital, morrem pessoas, às vezes a descuido, às vezes acontecem coisas que a gente não sabe explicar, muito feto, muito sangue, trabalham pessoas de todos os tipos, e aonde tem sangue, é algo seríssimo no reino do Espírito, porque o sangue é vida. Então, o hospital, eu citei a semana passada o livro da doutora Rebeca Cabral, Eu Vim para Libertar os Cativos. Ele é o livro todinho baseado em fatos que aconteciam dentro de um hospital. Ela era médica. Por exemplo, na cadeia, numa penitenciária, num presídio, as pessoas que são presas, elas são presas porque cometeram delitos, ou pelo menos grande parte, ou a maioria delas, cometeram crimes, delitos, e pela justiça elas precisam ser reeducadas ou ser tiradas da sociedade para não colocar a sociedade em risco. Só que o sistema prisional do mundo inteiro, especialmente o nosso, é extremamente injusto. É um inferno na Terra. Lugar para 50 pessoas com 200 pessoas. É nessa base de 4 vezes mais, 3 vezes mais. Pessoas ficam confinadas numa situação horrível de sofrimento, de alienação, de tristeza, de angústia, aonde não acontece, dificilmente acontece uma recuperação, porque a pessoa se torna muito violenta por causa da injustiça. Uma das coisas que Deus é, uma das marcas do caráter de Deus, é que ele é justiça. O nome dele é Yahvé Sidekno. Sidekno vem de Sidaká, de justiça. A justiça de Deus é para todos, não é para os salvos, não é para os crentes. A justiça de Deus é para todos. No critério de justiça de Deus, até ferir a terra é injustiça. Por exemplo, se você pega uma latinha de refrigerante e joga na terra, você está cometendo um ato de injustiça, porque aquela lata ela não vai se decompor ali. Ela vai trazer problemas. Se você joga no rio, pior ainda. Se você joga saco plástico no rio, se você joga produtos, tudo isso, se você mata um animal, tudo que você fere natureza, a vida, tudo é ato de injustiça. Uma das coisas que diz que o trono de Deus é de justiça, justiça e equidade. Então, aonde há injustiça, aonde há crime, aonde há violência,
onde há exploração, onde há maldade, ali se tornam fortalezas malignas, porque o inimigo precisa de base legal. Ele precisa de uma autoridade para ele entrar e exercer o governo. Então, você, no mapeamento espiritual, você vai descobrir isso. Importante destacar, assim como guerra espiritual, o mapeamento espiritual não é um fim em si mesmo. A guerra espiritual é o objetivo. Não. A guerra espiritual é um caminho para ganhar almas, para ganhar uma cidade. Então, a guerra espiritual, quando eu escrevi esse livro, estou reescrevendo agora, nós estamos reescrevendo todos os livros, eu coloco isso. Mapeamento espiritual é um meio, não é um fim, não é um objetivo. E o mapeamento espiritual também. Ele é um meio, não é um fim. O mapeamento espiritual é uma ferramenta de Deus para usarmos na guerra espiritual com um objetivo prático e definido. O mapeamento espiritual é uma ferramenta de Deus para usarmos na guerra espiritual com um objetivo prático e definido. 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Eu vou tirar esse meu aparelho, deixa eu ver se dá para ouvir bem sem ele. Me ouve bem? Estamos te ouvindo. Ah, eu tenho melhor retorno, né? Você tem melhor retorno. A tua voz está vindo do microfone aqui. Ah, tá. Mas o retorno é melhor aqui. É que eu estou vendo você tão confortável aí com o teu cabelão solto, sem sentir calor. Eu falei, eu quis te imitar, embora eu não tenha cabelo, mas vou deixar assim mesmo. 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, e outras Bíblias, pois não ignoramos os seus desígnios. 9 princípios para mapeamento espiritual. Agora, 9 princípios para mapeamento espiritual. Gostei dessa posição que você colocou, apóstolo Éder, porque eu me vejo lá, dá para ver. É como se fosse um teleprompter, né? Legal. Que bom. Tecnologia é demais. 9 princípios para mapeamento espiritual. Primeiro, tem que ser baseado na palavra de Deus e na sua revelação. Não é chegar e já começar a chutar e já ver o negócio, já imaginar. Não, é coisa bem feita. Mapeamento é demorado. Mapeamento não é dar uma saída e está resolvido, não. Mapeamento é coisa, dependendo, leva muito tempo. Deixa eu mostrar algo para vocês. Essa apostila aqui eu não posso disponibilizar, porque esse aqui foi um mapeamento feito na nossa cidade pela equipe liderada pela minha falecida esposa, mas um mapeamento feito que levou muito tempo, de alto nível. E tem como título Conhecendo o seu passado para mudar o seu futuro, escrevendo a história de Valinhos, a cidade da cura. Então, um trabalho muito bem feito de pesquisa histórica, de pesquisa de todos os sentidos, de quando chegaram. Eu vou dar os exemplos, mas eu quero mostrar para vocês a importância do mapeamento espiritual. Segundo, aqueles encarregados com mapeamento espiritual e guerra têm que viver em santidade. Então, aliás, tem que viver em santidade, todo mundo tem. Mas quem entra para trabalhar com isso, se entra com brecha, é retalhado. Então, você
fica trabalhando do teu jeito, caminhando do teu jeito, mas na hora que você se propõe a trabalhar com guerra espiritual, você precisa ter uma vida santa, uma vida de santidade. Não, Éder, fica à vontade, eu estava me vendo bem, fica à vontade. Eu que estou me ajeitando aqui. Ah, bom, eu estou bem, estou ótimo. Terceiro, muito importante, aqueles que trabalham com mapeamento espiritual precisam estar debaixo de cobertura espiritual de seu pastor ou seu líder, submetidos a uma igreja local. Teve uma época aí que tinha um monte de gente freelancer que o seu pastor não acreditava muito, aí a pessoa saía, juntava 2 ou 3, saía aí, e depois tem um monte de gente arrebentado que não levou a nada, não funcionou, porque não funciona. Se teu pastor não crê, espera, vai levando, dá material para ele, ora para que Deus te encaminhe, porque isso não é de uma pessoa, não é do indivíduo e nem de um grupo isolado. É gente debaixo de cobertura. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só exerce autoridade quem está debaixo de autoridade. Vira os demônios, né? Nós conhecemos Paulo, Jesus e vocês. Se não tiver debaixo de autoridade, você não tem autoridade para mexer com isso. E eu sei do que eu estou falando. Quarto lugar, o quarto princípio, a pesquisa tem que ser feita debaixo da liderança do Espírito Santo e não através de um processo científico. Ainda que você pegue história, livros, uma série de coisas, mas quem vai nortear é sempre o Espírito Santo. Quinto princípio, reportagem tem que ser feita sem opiniões pessoais ou prejudiciais. Quando a gente começa a trabalhar com mapeamento espiritual, que é muito gostoso, a gente abre a mesa, a pauta, eu gosto de fazer isso quando pego uma equipe boa, apóstolo Hudson, a gente trabalha muito com isso, bota na mesa de conselho, é demais. Ali com a equipe dele, a turma boa, a gente senta. Nós vamos ter isso agora em setembro, se Deus quiser, lá em Recife. E você começa a pegar e começa falar e começa a ter discernimento, ver, mas não é opinião pessoal, eu acho que é isso, na minha opinião, não. Nós vamos discernir, buscar, compreender, testifica e sempre, aliás, a palavra de ordem lá na nossa reunião é testifica, 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 porque não pode ser opinião pessoal da nossa cabeça ou influência. Aqueles envolvidos têm que manter sempre uma atitude positiva. Então, aqueles envolvidos têm que ter uma atitude positiva. É igual hoje. O que está sendo muito ruim hoje nesse assunto do coronavírus é porque a imprensa ela vive de coisa ruim. Ela precisa de coisa ruim. E acaba não falando as coisas boas às vezes. Então acaba ficando chato, porque é um negócio negativo, negativo, negativo. E se você trabalhar com isso e trabalhar com coisa negativa, você vai entrar numa situação muito ruim. Porque quando você começa a falar muito de coisas demoníacas, de que o Satanás fez, o que o diabo fez, olha o que o diabo está fazendo, olha nisso. Se você não está bem seguro, se você não está firme, não tem a mente positiva, você pode contaminar o ambiente. Você pode prejudicar a reunião, no mínimo. No mínimo. Teria algumas coisas para falar aqui, mas não edifica, não. Aqueles envolvidos têm que estar em união absoluta. Tem um grupo que trabalha, porque isso é grupo. Não pode ter alguém brigado com o outro, não se dando com o outro. É todo mundo unido. Oitavo princípio. Aqueles envolvidos não podem ser cristãos novos e imaturos. De vez em quando a gente escuta a pessoa ler isso, escuta a mensagem, ele vem te pedir, deixa eu ir, eu quero estar nisso. Você segura, às vezes é difícil segurar, o pastor tem que ir com jeito para não magoar, mas você não pode botar a pessoa imatura com isso. Não pode, porque o demônio pega. Pega porque tem legalidade, a pessoa não sabe se mover nisso. O reino espiritual
O reino físico, ele é um reflexo do reino espiritual. Então, você vê um soldado raso, ele tem um nível de autoridade. Um cabo tem outro nível de autoridade. Terceiro sargento tem outro nível de autoridade. E assim começa. O capitão, o comandante, o coronel, cada um opera no nível de autoridade. A Bíblia diz em Eclesiastes que em cima de uma autoridade tem outra autoridade maior. Então, quando eu vou avançar, eu tenho que ir no meu nível de autoridade. Se eu me meto, preste atenção no que eu estou dizendo, se eu me meto, eu vou afoitamente, aonde não fui designado para tal, o inimigo tem legalidade para trazer o demônio daquele nível para me enfrentar, mesmo que eu não esteja preparado. Eu entrei aonde não fui chamado. Preste atenção. A Bíblia diz que não vem tentação humana que juntamente com ela não tem o escape. Então, eu sou crente novo, eu sou um neófito, eu não sei nada, eu sou novo na fé, o diabo não pode me pegar. Não tem condição. Deus não permite que no meu nível eu seja atacado por algo que eu não possa enfrentar. Mas se voluntariamente, determinadamente, eu me aventuro num campo para qual eu não fui, o espírito do mal, os demônios, têm legalidade. Imagina um ringue de luta, agora essas lutas que tem aí, MM, algum negócio aí. Pega um cara de 100 quilos, como é que eles fazem? Eu nem sei se isso é igual boxe, eu sou mais do tempo do boxe. Então, no tempo do boxe, o camarada tinha que se pesar, o peso não podia passar, tinha que ser aquele peso igual era o peso pena, o peso galo, o peso pesado, meio médios ligeiros, mas tinha que ser no equilíbrio. Se uma pessoa mais fraca entrasse, não daria, era um desequilíbrio. Mas se ele cismasse, vamos supor que pudesse, hipoteticamente, ele entraria, seria massacrado, ele pulou no ringue, mas ele não tinha condição. No reino espiritual, é isso. Então, não pode ser crente novo. Nono princípio, os pastores da cidade têm que tomar a frente. Ou seja, tem que estar envolvido. Ele não precisa sair nas campanhas, mas ele tem que dizer, não, eu creio, é assim, quero estar junto. Repetindo rapidamente, embora está gravado, 9 princípios para mapeamento espiritual. Primeiro, tem que ser baseado na palavra de Deus e não na sua... desculpe-me. Tem que ser baseado na palavra de Deus e na sua revelação, na revelação dele, de Deus. Segundo, aqueles encarregados com mapeamento espiritual e guerra têm que viver em santidade. Terceiro, precisam estar debaixo de cobertura espiritual do seu líder, pastor, profeta, apóstolo, seja quem for, submetidos a uma igreja local. Quarto princípio, a pesquisa tem que ser feita debaixo da liderança do Espírito Santo e não através de um processo científico. Quinto, reportagem tem que ser feita sem opiniões pessoais ou prejudiciais. Isso é uma reportagem. Por quê? Deixa eu explicar melhor o ponto quinto, que talvez eu não expliquei direito ou não fui completo com isso. O mapeamento espiritual, ele vai terminar com relatório. Eu mostrei para vocês. Isso aqui é um relatório anotado. Saiu um para cada lado, de 2, de 3. Depois somou tudo, pegou, buscou informação na biblioteca da cidade, depois pegou informação no museu, depois pegou... Então, foi pegando livros, catalogando. E quando terminou com a equipe toda fazendo essa apostila, esse trabalho. Então, não é opinião de uma pessoa, não é opinião, não, eu acho que é por causa disso. Não, isso aqui é algo feito sem opiniões pessoais. É frio. Eu agradeço quem fez, mas eu não tenho nem o nome. Nessa aqui eu sei que era minha esposa que liderava
e meu genro, que é pastor, que acabou, foi o homem que fez a digitação, mas foi uma equipe de profetas, intercessores e profetas. Nem tem o nome deles aqui. Tem no relatório de um livro de profeta lá da igreja, porque isso aqui sai frio, é uma reportagem sem opinião pessoal. Aqueles envolvidos têm que manter uma atitude positiva. 7. Aqueles envolvidos têm que estar em união absoluta. 8. Aqueles envolvidos não podem ser crentes novos ou imaturos. 9. Os pastores da cidade têm que tomar a frente, têm que estar envolvidos. Os mapeadores são conquistadores. Novamente, Ezequiel 4, de 1 a 3. Anote aí, Ezequiel 4, de 1 a 3, se você está acompanhando com a Bíblia. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Olha o princípio. E põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação e levanta contra ela uma tranqueira e põe contra ela arraiais e põe-lhe arietes em redor e tu toma uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade e dirige para ela o teu rosto e assim será cercada e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Leia isso, você vai entender. É um negócio de tijolo. Isso é uma maquete, que a gente chama de maquete. Ezequiel desenha, faz uma paredinha assim, faz isso, faz isso. E isso tudo aconteceu depois. Foi feito um mapeamento espiritual. Muito legal isso aqui. Porque aconteceu. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai entender o que é mapeamento, você vai entender sobre atos proféticos. Ezequiel teve que esquentar, cozinhar o pão, assar o pão em cima de fezes. E ele clamou, Deus, por favor, pelo menos de animal, porque de gente é... Aí Deus falou, pode ser de animal. Pode ser já dá para encarar, porque é esterco. Esterco no certo sentido, é limpo. Quando eu era criança, minha mãe mandava eu pegar para ela botar nos vasos de planta dela, então acho, sei lá se era limpo, mas eu já fiz isso também quando menino. Então, Ezequiel teve que dormir 1 ano de um lado, depois de outro. Cada ato profético que é impressionante. Olha, eu amo esse assunto. Eu amo esse assunto. Porque é impressionante como o reino espiritual fala, como o ato profético fala, como o mapeamento espiritual fala. O conquistador de cidades, o mapeador, ele recebe de Deus a ordem de conquistar a sua terra, o seu bairro, a sua cidade. E a tarefa da igreja é essa, é expulsar inimigos, destronar principados, amarrar o valente e catar despojo. Quantos lugares foram destronados? Quando eu comecei, era a minha maior alegria saber que um determinado lugar que servia a Satanás era uma igreja. Eu guardava até recorte de jornal, hoje eu nem tenho mais, mas eu me lembro de um lá na Bahia. O lugar que era um lugar que servia as trevas, hoje é uma igreja batista, tinha a plaquinha. Ela falou, nossa, que coisa maravilhosa. Mas aquilo não acontecia da noite para o dia. Fazemos voltas, 7 voltas, oramos, decretamos, pedimos. É um trabalho longo, mas acontece. Aliás, tudo isso foi descoberto pela direção do Espírito. Quando eu entrei nisso, eu falei para vocês, em 90, 91, eu estava na Argentina, quando eu vi aquilo, cidade de Rosário, as igrejas estavam todas fechando. Repetiu o quê? Repetiu o quê? Aqueles 4 passos, aquelas quatro funções da igreja que o senhor falou. Pois não. Expulsar da terra os inimigos, destronar os principados, não precisa ser nessa ordem, amarrar o valente e tomar despojo.
O que é? Você vai, é o que eu acabei de falar. Você amarra o valente. A Bíblia fala, se você não amarrar o valente, você amarra o valente, entra na casa e pega o despojo. Amarrar o valente é neutralizar espiritualmente. O amarrar é uma expressão, mas é neutralizar uma força espiritual. Então, você amarra o valente, você está destronando aquele principado que dominava, por exemplo, numa cidade, dominava o espírito da bebedeira. Um exemplo, a cidade era a cidade da cachaça. Aí, depois de um tempo de atos proféticos, faz um mapeamento, a cidade muda. O bicho que estava lá já foi destronado, amarrado. Qual é o resultado? Almas que se convertem. Você vai perceber, quando você vê a colheita de almas, você catou o despojo, porque o despojo é gente. Entendeu? Então, expulsa o inimigo, destrona o principado, amarra o valente e cata o despojo. É aquele princípio de batalha que a gente vê Davi, que foi atrás, lá na cidade de Keila, matou os inimigos, trouxe o despojo para todo mundo. Esse é o princípio. Muito bem. Preparação espiritual. Tá tudo bem por aí, gente? Como é que tá aí? Tá tudo jóia? Éder, tá tudo bem? Não tem jeito de ser mais dinâmico porque é técnico. O negócio não tem. Excelente. Explicação top das galáxias. Então tá legal. Preparação espiritual. Esta preparação precisa ser feita a nível pessoal e coletivo. O arrependimento, o quebrantamento e a dependência do Espírito Santo, bem como a obediência à palavra, são armas infalíveis contra as ciladas de Satanás. Oração, jejum e total consagração ao Senhor deve fazer parte da vida daqueles que estão envolvidos na guerra espiritual. Então, oração nós fazemos sempre, jejum nem sempre, consagração nem sempre. Eu estou falando aqui na pegada numa guerra. Agora nós estamos todo mundo, sai um grupo entra outro, porque nós estamos numa batalha violenta no Brasil e no mundo. Então, mas a gente pega lá o princípio lá de Joel, que eu citei, quando Deus manda lá os 4 gafanhotos, houve aquela praga que acabou com tudo, Deus fala, arrependam-se, chamem, clamem, chama sacerdote, ministro, homem, idoso, mulher, criança de peito, noivo, noiva, vem todos. Jejum, rasga a roupa, bota a roupa de saco. Sim, é uma emergência. Quando se vai fazer mapeamento, você vai ter um tempo de preparação espiritual, oração, jejum e consagração ao Senhor. Veja Josué 3:5. Josué 3:5. Eu estou, como igreja local, nós fizemos 21 dias de Santa Convocação. Terminou na Páscoa, como todo mundo. Acho que todo mundo fez isso. E Deus me deu orientação para a igreja local de continuar. Então, domingo agora eu preguei Josué 3, de 1 a 5. Parando ali perto do Jordão. Você não conquistou nada. Você foi liberado, saiu daquele jugo, saiu das pragas, mas você não conquistou. Para no Jordão. E aí, no versículo 5, eu estou vendo aqui que eu me lembrei. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas começa assim, olha, vocês param aqui, depois espera os levitas se levantarem, pegar a arca, vocês separem 900 metros de distância para não se precipitar, para vocês não saírem, porque o caminho que vocês vão entrar, vocês não conhecem. Olha, parece que nós estamos vivendo isso de conquista. Esse assunto, para mim, é maravilhoso. Então, ninguém sabe o que vai acontecer pós-Covid-19. Nós todos estamos associando com as pragas do Egito por causa da Páscoa e porque também parece que é.
Passamos pela Páscoa, pedimos perdão, jejuamos, entramos nos pães ázimos, como o povo saiu afoitamente do Egito e chegamos à beira do Jordão. Passar o Jordão é mudar de nível. Domingo, já estou com a mensagem prontinha. Não vejo a hora chegar domingo. É a hora que passa do Jordão, mas ainda não entrou na terra. Ainda não entrou na terra. Vai ter que tirar o opróbrio do Egito. Não vai, mas antes de tirar o opróbrio, santifica, tira o opróbrio, faz aliança em Gilgal e vai avançar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos partindo para uma conquista. Só que nós nem sabemos como é. Não adianta todos esses meus 30 anos de experiência, eu tenho princípios, mas eu não tenho um mapa pronto do como é que vai ser. Eu estou trabalhando hoje há um mês, ontem fez um mês que eu estou usando esses recursos. Interessante como são as coisas. A gente brinca, uma das coisas que eu aprendi nesses 30 anos de mover, foi 90, 2000, 30 anos de mover, que muitas coisas eu aprendi brincando. Eu falei a semana passada, né, que eu parei na frente de um lugar, né? Tem uns bichinhos de ponta cabeça, eu passei mal, pedi perdão. E isso aconteceu muitas vezes no Brasil. Eu chegava e falava, olha, tem um ser ali falando, olha, o que aquele camarada veio fazer? Daqui a pouco eu fico... Eu descobria que eu estava tendo uma revelação. Então, quando você profetiza, você não leva um choque, você não estremece, você abre a boca e sai. Você nem sabe às vezes que é profecia. Na única reunião que nós tivemos em Brasília esse ano do Conselho Apostólico, o apóstolo Éder fez um trabalhozinho, rapidinho, e ele fez uma entrevista comigo, ele brincou, não sei o que ele fez, que ele botou lá no Instagram, que eu não tinha ninguém. Mas ali, em meia hora, começou a fazer... entrar gente. Falei, Éder, te prometo que daqui a 2 meses eu estou nesse negócio. Lembra, Éder? Eu vou entrar nesse negócio, esse negócio é maravilhoso. Só que eu cheguei, falei para o meu filho, olha, eu vou querer entrar nesses negócios aí tudo, mas fui tocar a igreja, fui tocar. Eu tinha congresso para cá, congresso para lá. Era Deus me falando. Por quê? Eu comecei dia 22 de março. Hoje é 23 de abril. O que eu já fiz de live, o que eu já fiz de curso, eu não paro de ir com a Suíça. A Suíça, já com meu filho da Suíça, vários, já chamado para dar curso, chamado para um congresso de 6 horas. Falei, meu Deus, eu estou tendo que aprender. Por quê? Eu não sabia. Eu estou entrando num caminho que eu não conhecia. A Rosane, eita glória, é isso mesmo. Então, todos nós estamos entrando num caminho que nós não conhecemos. É um caminho novo. Por isso não adianta ser afoito, não adianta querer passar na frente de Deus, querer eu já saio, eu fazia assim, já era. Isaías 43, 19, esqueça o passado, eu estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis? Isaías 43, 18. Esqueçam do passado, não fique preso no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Porventura não percebeis? Então, querido, está sendo uma coisa nova. A gente está percebendo. Santificai-vos, amanhã Deus vai fazer maravilhas, mas nós não conhecemos o caminho. Levitas fala dos líderes, por isso esse curso está bem na hora mesmo. Segundo Crônicas 7,14, decore salteado agora, né? Dá para a gente fazer até de trás para frente, né? Se o meu povo que se chama, não vou tentar, claro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É muito importante trabalhar com uma equipe de intercessores chamadas por Deus para esse ministério. Nem todos são chamados para ser intercessor de guerra espiritual em nível estratégico. Todo mundo é intercessor, todo mundo deve ser intercessor, todo mundo deve orar. Mas para guerra, nível estratégico, não é para todos. Tem uma chamada. Você vai descobrir, você vai gostar.
você vai ser atraído, você vai buscar mecanismo, você vai descobrir. Não é que você é melhor que outro, é questão de chamada. Todos os ministérios são importantes. Eu costumo dizer, não há um ministério mais importante que outro. Se existir um mais importante que outro, é o ministério da intercessão. Dentro da intercessão, tem todo tipo, intercessão profética, intercessão. Então, se você já é um intercessor, não se preocupe que você não é conhecido, você é um dos 7.000. Elias achava que ele era sozinho. Elias era só a ponta de lança. Elias era só a ponta de lança. Ah, meu Deus, eu fiquei, Deus, que é isso, Elias? Você tá viajando, você está dormindo. Você acha que você sozinho ia segurar a nação? Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram a sua mão. Você acha que um homem sozinho vai segurar uma nação? Você acha que um pastor vai segurar uma cidade? Tem pastor que acha que ele pode ganhar uma cidade. Criancice dele. Não, ganhar uma cidade não é para um pastor, não é para um homem, não é para um apóstolo, não é para uma igreja, nem para duas. Então, é para a equipe. Muitas vezes a vitória vai depender das revelações que esses irmãos irão nos fornecer. Esses intercessores são verdadeiros guerreiros, precisam ser honrados e incentivados nessa tarefa tão delicada. Eu aprendi a honrar intercessor. Toda hora eu agradeço meus intercessores de púlpito. Agora que eu não estou vendo pessoalmente, eu mando mensagens, eu entro no meio das intercessões. A nossa intercessão profética é na segunda-feira. Eu entro, falo com eles, eu agradeço, porque eu sei que a minha vida, depois de Deus, ela é preservada por causa dos meus intercessores. Eu honro. Continuando, existem duas tarefas principais neste primeiro momento. Vamos lá? Existem duas tarefas principais neste primeiro momento. Primeiro, determinar, os parâmetros do projeto. Uma vizinhança urbana, uma cidade rural ou uma cidade. Eu não vou fazer, posso até tentar fazer um mapeamento do Brasil, mas isso não é assim. Não tem condição. Nós temos, mas é algo feito por muita gente, de ministérios diferentes, e a gente tem um quadro geral, não temos os pormenores, porque primeiro Deus trabalha com cidades. O trabalho de Deus é um trabalho com cidades. Então, às vezes, você vai fazer um mapeamento de uma região rural, de uma cidade, uma região urbana. Você tem que determinar qual é o perímetro que a equipe vai trabalhar. É na área da minha igreja, ou é na área de 4, 5 igrejas. São 4, 5 pastores envolvidos, dependendo do tamanho da cidade, se a cidade é pequena. Então, você tem que determinar os parâmetros do projeto. Segundo, você tem que determinar o tamanho e a composição da sua equipe. Então, não é feito de qualquer maneira. Então, você vai saber, nós somos uma equipe de 15, 14, 22, 10. Por quê? Porque você vai ter que ter grupos, e eu coloquei aqui, não como ponto final, mas como normalmente se trabalha, 3 grupos. O primeiro grupo é a unidade de arquivo. O segundo grupo é a unidade de campo. O terceiro grupo é a unidade de intercessão. Vou explicar. Repetindo. Primeiro grupo, unidade de arquivo. Segundo grupo, unidade de campo. Terceiro grupo, unidade de intercessão. Primeiro, a unidade de arquivo. As pessoas que vão trabalhar, elas têm habilidades.
Elas gostam de colher informações de fontes secundárias como livros, jornais, dissertações e mapas. São mais produtivos em bibliotecas e arquivos e gostam da internet. Então, esse grupo é um grupo que nem sai. É um grupo que vai lá, descobre tudo. Nós temos aí, isso é gostoso, a pessoa traz informação que você não dá conta. Vai na internet, descobre isso, descobre aquilo, vai na biblioteca, descobre no livro, pega isso. É o grupo de arquivo. Ele faz parte do pacote, da equipe. Mas esse grupo vai cuidar só disso. Você vai descobrir como. Quem gosta disso? Pode ter certeza que quem gosta vai dizer eu. Deixa comigo, deixa comigo. O segundo grupo já é a unidade de campo. É o grupo que tem as habilidades interação social, relacionamento fácil. A área de atuação é nas ruas, onde pode extrair informações a partir de observação e entrevistas pessoais. Este grupo é importante porque, sem ele, o mapeamento pode ficar com uma conotação acadêmica. Tem gente que ama fazer pesquisa, tem gente que gosta, eu acho legal. Pessoa que é de relacionamento, faz amizade fácil, é simpática, gosta de conversar, é a turma que vai fazer o mapeamento de campo, para não ficar a coisa só acadêmica. Uma coisa é você pegar no livro, outra coisa é você pegar lá do senhorzinho que fala, aqui, há 30 anos mataram a pessoa por vingança. Eu estava aqui, eu era menino, mataram ele naquela esquina, fizeram lá uma armação, lá uma tocaia e mataram. Às vezes você nem descobre isso no livro, mas você vê que aquele lugar é um lugar pesado, é um lugar que costuma acontecer acidente. Você vai pegar a informação no campo, meu Deus, você vai anotar aquilo. O terceiro grupo é o grupo da unidade de intercessão. Habilidade, pessoas que aprenderam e apreciam a quietude de um lugar de orar. São as pessoas que oram, gostam de orar, ora. Pessoas que oram demais. Você conhece pessoas que oram? Tem pessoas que oram. Você fica até com vergonha. Pessoas que oram 8 horas direto. Não estou falando vigília, não, que é padrão da pessoa. Pessoas que param, você tem que sentar e esperar a tua vez. Reunião de oração, a pessoa não para mais. Tem pessoas que têm. Não é para todo mundo, não. Então, ao recrutar os talentos para as várias unidades, é importante selecionar participantes que podem se comprometer com todo o período do projeto, seja qual for a duração, a não ser por motivos inesperados, como doença, viagens emergenciais, eles não podem se excusar das atividades de mapeamento. É um projeto. Liderar um projeto complexo, com uma equipe estável e comprometida, já é difícil. De outra forma, é impossível. Características do mapeador. Características do mapeador. Ele tem que ter o motivo correto. Ele vai fazer porque é um motivo, está motivado por algo correto. Não é outro motivo, não é para aparecer, não é porque é o motivo correto. Segundo, ele tem que ter paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Ele tem compromisso com a comunidade. A pessoa tem que ser apaixonado pela cidade. Quando eu dou seminário sobre conquista de cidades, eu falo o que é paixão pela cidade. Você ama a tua cidade. Você pode rodar o mundo. Eu vou em cidades do mundo maravilhosas, mas quando eu chego na minha cidade, eu falo, olha, eu não troco. Eu até acho legal, vou lá, está minha filha, vou lá na Flórida, que maravilha. Está vendo agora ali, pastor André, pastor Ranieri, me levam nos lugares legais, lá onde tem o Cabo Canaveral, lá tem tudo. Vou lá na Inglaterra, que show, cada shopping maravilhoso. Agora fui lá em fevereiro, aquele elevador maravilhoso, elevador não, aquela roda gigante maravilhosa lá, o Olho de Londres, chama lá The London Eyes, maravilha, tudo bem, mas deu hora de ir embora, eu voltei para minha Jerusalém, eu sou apaixonado para cá. Então, o cara tem que ter compromisso com a sua cidade, porque é para isso que Deus te colocou na cidade. Tem que ter atitude de servo.
tem que ter responsabilidade, tem que ter equilíbrio espiritual e tem que ter hábitos de bom trabalho. E os atributos específicos: unidade de arquivo para a turma do arquivo, unidade de campo para a equipe de campo e a unidade de intercessão para o pessoal que faz intercessão. 9h20, vamos mais um pouco. Fazendo o mapeamento espiritual. Gente, eu tenho que avançar porque tem mais uma aula só, né? Tudo bem por aí? Manda bala. Mapeamento espiritual. Mapeamento Depois, é o ato... Apóstolo, depois se quiser dar mais aulas, estão sempre prontos ao vivo, viu? Mapeamento espiritual é o ato ou efeito de mapear. Cartografia é a arte de compor cartas geográficas ou mapa. Mapeamento espiritual, conhecer como está espiritualmente o estado, ou a cidade, ou o país. Nós não podemos ir à guerra sem ter estratégias do Senhor. E por isso precisamos desta cartografia para ter a realidade natural e com elas discernir a realidade espiritual. Quando você aprende isso, você gosta, você vai começar a ter um olho de mapeador. Então, você olha a cidadezinha como a minha, Valinhos, cidade de 100 e poucos anos, 120 mil habitantes, mas tem história aqui que, olha, tem história, tem buraco aqui, tem caverna aqui, tem lugar que arrepia. Já falei, Deus do céu, por quê? Por que tem esse precipício? O que tinha aqui? Aqui, no passado, era lugar de desova, de corpos. Meu Deus do céu. Naquela gruta que Deus nos levou, nem sabíamos que tinha gruta. Aqui tinha isso e tinha aquilo. E ali era no passado, aquele ali foi um prostíbulo, ali vinha os milionários fazer orgia na sexta-feira, e ali. Então, milionários, pessoas de fora, sei lá, milionários porque tinham dinheiro para poder pagar e fazer isso, na realidade, são coisas pecaminosas que acabam trazendo legalidades espirituais, prejudicam a vida da cidade. Porque Deus tem planos para a cidade. As cidades foram instituídas por Deus. Cidade tem a ver com igreja, eclésia tem a ver com cidade. Então, o inimigo, para entrar, ele precisa de crime, ele precisa de violência, ele precisa de exploração, ele precisa de maldade, ele precisa de adultério, ele precisa de roubo. Ele entra nas brechas da malignidade. E quando ele entra, ele vai se fortalecendo com as repetições. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ver se eu me lembro. Você repete uma ação. Vou ver se eu me lembro, porque eu não estava pensando nisso para essa aula. Mas eu acho que eu vou conseguir lembrar. Quando você repete uma ação, isso se torna um hábito. Quando você repete o hábito, isso se torna uma cultura. Então, se eu pegar essa caneta aqui e ficar aqui, isso vai virar um hábito. Se eu continuar, vai virar uma cultura. Daqui a 10 anos, a pessoa que sentar nessa cadeira, ele vai fazer isso. Por quê? Porque, não sei, porque o Nicolau fazia lá atrás. Você pensa que é brincadeira? Eu estava lendo um livro bem interessante, um livro de judaísmo messiânico, e a pessoa estava explicando sobre isso, de as pessoas chegarem num determinado lugar e se encurvar. E foram tentar descobrir por que aquilo. Onde estava nas escrituras, na Torá, ou nos livros de oração. Aí foi descoberto que naquele lugar, aquele lugar onde ia fazer a leitura era mais baixo, antes de fazer a reforma. E a pessoa, para chegar, ela baixava.
E aquilo foi. E aquilo foi. Mesmo depois que reformou, já não tinha mais o obstáculo, a pessoa se baixava. É igual um elefante. Quando é filhote, põe uma corrente no pé, uma corrente fina, e deixa. Ele vai crescer. Ele podia arrebentar a corrente 10 vezes mais grossa, mas na hora que ele sente aquilo, ele para. Aquilo já ficou condicionado na mente dele. Então, nós temos que entender isso. Então, o inimigo, ele entra porque houve uma base legal. Mataram alguém, foi uma injustiça, sangue foi derramado. Aí ele entra com violência. Daqui a pouco, tem outra violência ali. Daqui a pouco, por causa daquela outra, tem outra violência. Quando nós vimos, por exemplo, na cidade do Brasil, a disputa de famílias, um matava da outra, outro matava de outra. Chegou num ponto que tinha mais de 40 mortos de cada lado. Ali já era uma operação de principados, de violência extrema, porque vai alimentando. Aquilo não vai resolver com uma oração. Ah, Senhor Deus, que nunca mais tenha. Não. Vai ter que ter arrependimento por identificação, vai ter que ter ato profético, vai ter que lutar, jejuar, orar, até que aconteça um ato de reconciliação entre dois membros das famílias. E ainda assim leva tempo. Em acontecendo isso, quebra o domínio das trevas e o lugar passa por uma transformação espiritual. O reflexo do que as cidades vivem hoje é o reflexo do mundo espiritual. Quando Jesus governa uma cidade, veremos a resposta no reino físico. Quando as trevas têm o controle da cidade, nós percebemos sua presença nas variadas formas. Poderia dar muito exemplo, mas poderia parecer que eu estou sendo indelicado com algumas cidades. Perigo tem em todas, aqui tem perigo. Mas tem determinadas cidades que o perigo é muito maior. Prostituição tem em todo lugar, mas tem determinados lugares que marca. Por que marcou ali? Não tem beleza, não tem propaganda, não tem facilidade, não é de graça. Por que aquilo se tornou tão forte, tão conhecido, sem placa nem nada? Teve uma história, teve um começo. Satanás tem a cartografia de todas as cidades e seu exército tem o maior poder de destruição, incapaz da mente humana perceber. Por isso, a nossa maior arma contra esse exército é comunhão com o Espírito Santo, debaixo da autoridade espiritual e obediência a esta. Nunca esquecer dos espíritos dominadores que travam o mapeamento espiritual. São fortalezas espirituais que muitas vezes não percebemos sua atuação. Então, você chega numa cidade, vai no centro da cidade, você vai encontrar lá a matriz, que é religião. Uma das coisas mais fortes é o espírito de religião. Não estou falando que a matriz lá é do diabo, não estou falando isso. Eu estou falando do espírito de religiosidade. Ele chega e estabelece. Porque o homem, por si só, ele sente necessidade de culto. Logo no começo da aula eu falei, toda cultura nasce num culto. Então você pega as escrituras em Gênesis, você vê. A pessoa está andando com Deus, ele pega uma pedra, esse aqui é um altar. Eu levanto esse altar para Deus, derramo óleo. Uma pedra. Não é imagem, não é ídolo. Mas isso... Abraão levanta altar, Isaac levanta altar, mas depois você vai ver os povos levantando os postes ídolos, os altares. Começa um culto, depois vem uma cultura. Uma das tristezas que eu sinto quando eu leio, porque eu faço a leitura bíblica todos os anos, é costume que eu tenho desde rapaz, todo ano. E quando eu chego no Salomão, sempre eu fico indignado, eu paro, eu sento ali no meu sofá, eu estava lendo esses dias, falei, meu Deus, como é que Salomão fez isso, meu pai? Meu pai, como é que Salomão, meu pai?
Como é que Salomão? Não estou nem falando do adultério, que já é uma monstruosidade. Não é que eu estou achando pouco, não. Mas eu não consigo conceber como é que Salomão pegou, trouxe aqueles ídolos abomináveis e levantou altar para eles por causa das mulheres que ele se misturou, se ele se chafurdou com elas. Não só, mas ele atendia aquelas mulheres e foi trazendo aqueles ídolos abomináveis, cultos, que gerou cultura e destruiu o reino. Por isso que a idolatria é pecado de feitiçaria, que é rebelião. Só o teu Deus adorarás. Então o inimigo, ele prepara isso, ele levanta uma cultura. Aí você fala, não é possível que esse povo crê nisso. Parece absurdo, mas é porque veio, foi sendo formado, alimentado, aquele culto tornou-se uma cultura e aquilo passa de pai para filho, imitando o que Deus nos ensinou no Shema Israel. Ensina os teus filhos. Por quê? Porque Deus é geracional. Se os nossos filhos aprenderem a nossa comunhão com Deus, Deus vai ter um povo na terra. Se perdermos os nossos filhos, o inimigo vai ter um povo na terra. O mapeamento vai trazer sobre as cidades uma liberação para o evangelismo e transformação em toda a cidade. Não é que a cidade toda vai se converter, mas vai liberar, porque você vai cortar, você vai desfazer. A palavra diz, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Está em João, 1 João. Alguém pode falar, mas apóstolo, está falando isso aí é para Jesus. Eu falo, exatamente. Ali está falando para Jesus. E Jesus diz, eu recebi toda a autoridade, por isso eu confiro a você, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês, dou a vocês autoridade. Para quê? Para desfazer as obras do diabo, pisar serpentes e escorpiões, desfazer toda a obra do inimigo, orar pelos enfermos, por cura. Isso é desfazer as obras do diabo. Então, nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. O mapeador, o guerreiro, é alguém que desfaz as obras do diabo. Os símbolos que as cidades usam escondem espírito das trevas. As grafites nos prédios das cidades são demarcações de territórios. O exemplo que podemos observar é a cidade de São Paulo. Para mim, grafite é um mistério. Porque eu vejo aqui, vejo em outro país, eu nunca vi uma escola de grafiteiro. Não estou falando que todo grafiteiro, deixa eu deixar bem claro, tem grafiteiro artista. Nós conhecemos pessoas que fazem grafite lindo e embeleza a cidade. São Paulo tem obras lindas de grafiteiros. É bom eu falar isso, para não generalizar. Estou falando como em tudo. Como em tudo tem bom e ruim. Tem a religião que é boa, que é religares, e tem a religiosidade que mata. Tem a religião que mata, que suicida, que faz suicidar, que é fanatismo. Tem comida boa e comida ruim. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quando eu estou falando na ótica da malignidade. Porque eu creio nas artes, eu trabalho com artes, eu creio nas 7 esferas, e uma das esferas é a arte. Eu trabalho com os 7 montes, e um dos 7 montes é arte. A arte é cinema, a arte é teatro, a arte são os esportes, a arte são desenhos, a arte é escultura, a arte é arte plástica, a arte é grafite. Não há problema. Deixa eu deixar bem claro. Estou falando daquilo que é usado para as trevas. Então, você vê uma demarcação demoníaca em São Paulo e você encontra uma igualzinha em outro país. Você fala, aquele rapaz não veio aqui fazer. Aliás, como é que ele subiu nesse prédio? Então, como é que subiu? Ninguém viu. Escreveu tudo isso. Como? Com aquela mesma letra, mas não tem um curso disso, não tem um curso para fazer aquilo. Eu estou dando um exemplo só.
Eu só estou dando exemplo. Não existe um modelo fixo ou forma para fazer mapeamento espiritual. Mas Harold Caballeros, ele coloca um modelo que eu acho legal. Ele coloca assim: pesquisa espiritual, pesquisa histórica, pesquisa física. Pesquisa histórica, aliás, começa com a histórica. A histórica, a física e a espiritual. Deixa eu ver se dá para começar e se não vai me atrapalhar. Eu acho que aqui tá bom por hoje. Sabe por quê? Porque se eu entrar agora, eu vou ter que falar da história da cidade, eu vou ter que falar das e vai cortar. Vai cortar. Amém, sem problema. A gente não quer atrapalhar o senhor. Não, não está atrapalhando. Mas vai falar uma e depois deixar as outras para depois? Pode, tipo assim, se o senhor preferir, pode ser outro dia, na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem. Porque eu passei muita informação. Sim. Tem coisa para remoer uns 2 meses. Tem muita coisa para remoer aí. Eu tava pensando aqui, juntar minha turma aqui, já assisti esse vídeo umas 3 vezes para poder. Muita coisa boa. Amém. Então vamos fazer o seguinte. A gente volta quinta-feira. Pode ser. Tá bom? Se não completar na quinta, a gente joga mais uma quinta e termina. Mas eu vou dar o mapeamento todo. Será um prazer. Tá valendo? Muita pena. Está valendo muito. Queremos agradecer. Tem sido um tempo de crescimento extraordinário mesmo nessa área, que é uma área que, como o senhor disse, muitos falam, mas muitos falam por motivações erradas e não com a motivação certa. E para mim, a motivação do que estamos fazendo é o que determina o resultado. Foi tá bom. Alguém sugeriu pergunta? Mas eu estou pensando o seguinte, talvez terminar o curso e aí na última perguntar, porque às vezes a pergunta de agora pode ser respondida na outra aula. Alô? Oi, repete de novo, apóstolo. Alguém sugeriu, abre para perguntas. Eu estava pensando de deixar a pergunta para o final, porque aí já dá toda a matéria e aí responde de uma vez. Seria interessante. Pode ser? Eles que estão com dúvida, né? Porque agora pode até entrar em outra coisa, é melhor completar. Sim, pode ser. Então, eu agradeço, viu, amado? Muito obrigado, apóstolo Éder. Obrigado, pessoal. Turma está aí. Até quinta-feira, se Deus quiser. Amém, apóstolo. Muito obrigado e que o Senhor te recompense e renove as tuas forças. Muito obrigado. Amém. Você me desliga? Sim. Não, eu mesmo saio, né? Eu mesmo saio, né? Sim. Queridos, muito obrigado. Nos esperamos na quinta-feira que vem. É nós e tem sido tempo extraordinário. Reveja aí, recapitule, reveja o vídeo. Daqui a pouco já está no site, já está postado. É muita coisa, é muito material, é muita coisa boa que tem sido lançada. Então, assim, tem muito material para a gente remoer há muito tempo aí, tá bom? Que o Eterno abençoe, uma boa noite de descanso e que o Eterno renove as suas forças. Deus abençoe.